Oi, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, bom dia, né? Depois ou boa tarde, depois que fica gravado, a pessoa pode ver a hora que chegar no feed dela, né? Oi! Tô contando os dias pro sorvete, ó. Pra Páscoa. Bom, gente, boa noite, ou, né, como eu falei, independente do horário que você está assistindo essa gravação, ou agora ao vivo. Essa live, então, é a segunda, na nosso segundo encontro, dentro desse trabalho da Ciranda das Orixás. Hoje eu vim falar um pouquinho de Yansan, né, Oiá, a grande deusa rainha dos ventos, né, a rainha que faz a passagem dos espíritos, ela que cuida de todo esse mistério, né, dos mortos, digamos assim, praticamente de todas as cerimônias fúnebres. A gente já falou um pouquinho dela e é claro que ela, que é essa que está aí comandando o céu, ela também então tem essa propriedade, esse domínio, né, do ar. Então ela vai entregar, é uma deusa que vem entregar bastante movimento, bastante dinamismo, bastante capacidade de expandir, né, para todos os lados, meio sem limite, assim, né? Eu acho que é um arquétipo assim muito forte dentro desse campo criativo, né, digamos assim. Bom, então queria fazer uma introdução rápida antes de chamar a Shmitari para conversar um pouquinho sobre astrologia e explicar por que, né, que a gente casa Yansan, né, com a astrologia dentro desse trabalho da ciranda. Eu acho que é importante deixar registrado, né, não só agora no início da live, mas também, né, para posteridade aí dentro do feed, é que principalmente na questão iorubá, né, os mitos, a cultura iorubá foi um grande império, né? Um pouquinho 2 séculos antes de começar toda essa exploração da escravidão, né? Da população africana por meio da escravidão. Eles viveram, né, um grande império que se espalhou muito ali pela costa oeste, né, da África principalmente, onde é essa região do Benin, Congo ali, né, bem naquele arco, bem onde começou as colônias portuguesas ali, né, principalmente. E aí era uma cultura que toda a sua história, todo esse processo relacional, né, de linguagem, de relação com os mitos, de relação com a fé, com a espiritualidade, era tudo oral. Então é uma cultura, é uma linguagem muito baseada no ritmo, no som, na música, né? O rezo ele está muito forte nos pontos, né? Se você já frequentou 5 minutos de um terreiro de Umbanda, eu acho que você vai entender mais ou menos o que eu estou falando, né? Então, e o candomblé também, né? Tem dentro da sua estrutura de trabalho, de papel ali, dentro do culto, a pessoa que toca atabaque ou o atabaque em si, ele é um instrumento de muito poder, né? Existe um toque específico para cada orixá. Existe um orixá que é quem rege, quem cuida, né? De todo esse poder do tambor. E o que eu venho aprendendo também é que o candomblé, ele tem umas estruturas muito fixas do papel, né? Se você entra dentro né, da religião e tal, e você ali está sendo um pai de santo, né? Ou quem vai puxar os pontos, essa vai ser sua função, você vai ser iniciado nisso e vai continuar sua função em todo momento que você estiver ali praticando, né, essa fé. Então então é uma estrutura bem rígida assim nessa parte dos papéis, né, ali dentro da manifestação do culto, né? E eu acho interessante quando eu né, soltei a live da Oxum na semana passada e abri uma caixinha de perguntas, vieram muitas perguntas em relação a isso, assim, como que eu diferencio, né? Porque eu tenho muito esse cuidado de não parecer que eu tô me apropriando de uma religião, né? Que eu acho que eu quero ter bastante cuidado nisso, né? Por isso que eu trago mais o aspecto arquetípico da deusa para falar mais um ponto de vista de autoconhecimento, um ponto de vista de terapia mesmo, quase, né? De você conseguir entender as linguagens do seu inconsciente. Então, esse trabalho com as deusas, principalmente, ele tem esse viés de resgatar
né, a nossa biografia, a nossa estrutura mítica também, porque a África, né, os africanos, né, a população africana compõe também esse nosso berço enquanto população, né? Então é muito importante também a gente estar cada vez mais apropriada disso, né? Ainda mais nós mulheres brasileiras, né? Não só dar um espaço de dignidade, de respeito para essas entidades, para esse conhecimento, para essa sabedoria, né? Mas também fazer isso o uso das nossas fortalezas também para esse nosso todo esse conteúdo inconsciente que a gente leva, né? E às vezes para nós é um pouco difícil entender como que a espiritualidade, toda a manifestação da fé, ela tá ligada em tudo que compõe a minha vida, né? Porque a gente, principalmente aqui no Ocidente, a gente perdeu isso. Yogananda, no livro Autobiografia do Yogi, ele traz isso de uma forma muito brilhante, assim, né? Yogananda fala no livro que é muito difícil para o Oriente entender a prática religiosa, né, dos indianos, ou então o sistema de casta, né, dos indianos, porque a gente separou a espiritualidade, a fé, do nosso componente psíquico, do nosso componente humano, né? Ficou uma coisa como se fosse extra-humana. Mas, na verdade, todo esse trabalho de olhar para essas necessidades do inconsciente é um trabalho espiritual também. Então, a energia arquetípica das deusas ou dos deuses, né, as histórias épicas, as jornadas épicas, elas servem para limitar ou delimitar, estimular esse crescimento espiritual também nosso, né? Porque é desse conteúdo que a nossa ânima, o nosso ânimo, ele vai utilizar para conseguir criar as estruturas, os dons, né? Conseguir manifestar conscientemente todos esses conteúdos que estão no nosso inconsciente. Então, por isso que tem, né, que eu consegui descrever, enfim, trazer essa jornada, né, e trazer esses arquétipos das deusas, como eu falei, porque também é uma forma de estar trabalhando, né, a minha própria história nisso, né. Então, eu estou muito contente disso, de estar aqui mais uma vez, segunda semana, para falar um pouquinho mais da Ciranda das Orixás e falar dela, né, que é Yansan, Oiá, né, que é, como eu falei, ela vem no domínio do vento, das tempestades, né, dos trovões. Como eu já bem faz parte muito da minha linguagem, né, na hora de falar dos orixás, eles são manifestações da natureza. Então, assim, tudo que é fenômeno da natureza vai ter ali um orixá apadrinhando essa energia, apadrinhando esse mistério, né? Na origem, né, iorubana, na origem dos mitos da cultura, né, eu sempre gosto de comentar, existem mais de 400 orixás, né? Então, é uma cartela muito grande, né? Um mito muito rico. E como foi uma região muito repartida, existem orixás que são mais fortes em alguns aspectos, algumas partes, né? Algumas regiões do Império Urbano, outros não são tanto, por questões, talvez, até dessa assimilação, dessa associação com a natureza, né? Então, por exemplo, Oxum é o nome de um rio na Nigéria, né? Yansan também, se eu não me engano, ou Iá, na verdade. Ela ganha também, né, esse poder desse rio, de cuidar desse rio. Então, em lugares onde não tinha, né, não se via a potência, a força desse rio, provavelmente Oxum não vai ser tão adorada, né? O mito dela não vai, ainda mais por causa que é tudo oral, o mito dela dificilmente vai perdurar, né, por tanto tempo, né, por causa dessa falta de assimilação mesmo entre as pessoas, né. Tem algumas leituras, então assim, eu quis trazer tudo isso até para comentar que com certeza se você for procurar uma outra, mesmo no Google, ou uma outra conta no Instagram que vá falar de orixás, talvez a fonte também seja um pouco diferente de como eu trago os mitos, porque depende muito de qual região está sendo falado aquilo, né? E aí vai ter uma versão específica, né, do mesmo mito, por exemplo, né? Então, por isso que é importante assim dar esse panorama também, né? Que não foi uma cultura em que todo o conhecimento estava ali guardado, desenhado, escrito, bem conservado, não foi assim que aconteceu. Ainda mais depois de ter tido, né, toda uma nação, nações, né, dizimadas por conta da escravidão, né, de todo o processo colonial. Então, assim, muita coisa se perdeu. Mas, como quem estuda, né, os sociólogos e antropólogos que estudam essas mitologias, o que eu li, que eu achei interessante, é que eles falam que por Yansan estar muito conectada, tá rondando muito, falando, se vendo muito presente em mitos que tem um filtro, alguma situação fúnebre, né, de passagem dos mortos, culto
né, a finados, etc., se denota, né, se tem a sensação, a percepção de que ela é uma deusa muito antiga, porque ela está presente nesses tipos, né, de mito, né, que fala da relação vida e morte. Então, por isso se entende, né, que ela é uma orixá assim, muito antiga, né, por conta disso. E outra coisa que eu li que eu acho interessante trazer para falar de Ansan é que ela transita muito, né, ela aparece, os seus mitos aparecem tanto na época matriarcal como na época patriarcal. Tanto que na época matriarcal, ela que era uma das grandes líderes, né, por ser a pessoa, por ser a deusa, que liderava todo esse trabalho fúnebre principalmente, né? Ela tinha um mistério, ou a sociedade, né? Era uma sociedade que trabalhava, uma sociedade secreta, só de mulheres, né? Que faziam todo esse trabalho da passagem, né? Do cuidado do corpo da pessoa recém-desencarnada. Então, e exatamente nesse momento que tem, né, o mito que conta essa virada do matriarcado, essa transformação do matriarcado do patriarcado na época, dentro desse contexto iorubano, fala disso, assim, que Ogum se exaltou, né, e aí ele cansou, ele falou, não vou mais obedecer mulher. E aí ele quis criar sociedades secretas lideradas por homens, né, e aí no trecho do livro que conta isso, que fala isso do mito, até comenta, né, que o poder agora passava para a mão dos homens, e o poder é exatamente esse do segredo, né, de criar sociedades secretas, de concentrar o poder, né, em si só. E Yansan é uma deusa, né, uma orixá que flerta muito com Obá, né? Obá também é uma outra deusa, eu não trago Obá nesse trabalho, eu falo bem pouco de Obá, inclusive, dentro da minha experiência, né, na Umbanda, no terreiro, nesses trabalhos, convivi muito pouco, assim, né, com Obá, tanto nos cultos, né, na hora de cantar um ponto, também na hora de fazer um trabalho, uma gira, né, não era um orixá, assim, que eu tinha tanta... não estava circulando, então, por isso que eu não quis trazê-la para esse trabalho. Mas de tudo que eu li a respeito dela, fala que ela é guerreira, né, chama ela de mal amada, então eu sinto que ela tem um componente de raiva muito forte, e ela é considerada guerreira, porque eu já vi muita, e tem pontos que chamam Yansan de guerreira, né? Mas ela não deixa de ser, né? Aqui na mitologia urbana você não vê uma concentração individual, assim, egoísta, específica de certos elementos ou de certos poderes por um orixá só, assim. Pode ser que um outro tenha, tem alguns, né, que tem o conhecimento dos búzios, que é muito específico, mas aí depois o Oxum acaba ganhando também esse poder de poder ler, né, e dominar os búzios, enfim. Mas eles são muito alquímicos, né? No geral, eles trocam muito, né? Essa questão, eles têm cada um seu domínio, né? Por exemplo, algum é o da forja, é o do ferro, né? Mas tem também essa coisa de, em algum tipo de mito, alguma coisa aconteceu que um outro orixá também conquistou um poder parecido, digamos assim, né? Então, mas apesar dela ter essa tendência, né, de ter uma personalidade muito forte, de ser uma energia muito presente, né? Quem tem esse título, digamos assim, de guerreira é Obá. Até porque eu acho que Yansan, ela se manifesta de formas muito intensas, né? Muito viscerais, né? Muito instintivas, assim. Então eu acho que isso acaba aproximando Yansan desse estereótipo, dessa fantasia que a gente tem do guerreiro, né? Que vai à luta, que enfrenta. Porque ela é assim, né? Ela é muito... Até separei aqui algumas características que eu acho que são bem presentes em vários mitos dela, assim, né? Ela tá sempre tendo a paixão como um grande combustível, né? E ela é dinâmica, ela é intensa, né? Ela tem muita estratégia, né? Ela é audaciosa, ela é autoritária e ela é poderosa, ela gosta, né, de buscar esse poder, de estar ali flertando, né, com essa energia, né? Eu não contei, queria contar para trazer um dado curioso, talvez eu transforme em algum conteúdo, mas se eu não me engano ela teve 5 casamentos, ou se envolveu de alguma forma com 5 outros orixás, e de cada um deles ela conseguiu um poder. Então assim, ela saiu lucrando em todas as parcerias dela, né? Sejam parcerias amorosas, sejam parcerias para algum tipo de façanha, né, para algum tipo de missão assim específica. Então ela conquistou muito isso. Ela não entrava na coisa, né, sem ganhar nada, assim, sem estar pelo menos tirando, né, não queria falar tirar proveito, que parece né, parece meio ruim, mas enfim. Ela tinha muito isso, né, muito essa percepção, muito uma visão estratégica de fazer as coisas, né, consciente também. A gente tem aí outra orixá
que é consciente do seu poder de sedução, ela usava isso, né, toda a sua sedução para conseguir esses poderes, né? Então tem alguns fatos curiosos, né, que ela conquista com Oxóssi, né, o poder do fogo, então ela aprende a caçar, ela aprende a manter o alimento, né? Porque tem isso em Ansan, né, Oiá, ela queria muito engravidar, né? Ela não conseguia engravidar, ela era casada com Ogum. E aí ela não conseguia engravidar. Aí ela vai buscar nos búzios, né, o porquê e tal, e aí falam pra ela fazer um tipo de ritual específico. Acho que ela tinha que parar de... ela não podia comer carneiro. Era algo assim, dentro da história dela ela não podia comer carneiro, ela tava comendo carneiro, então ela não conseguia engravidar. E aí ela faz algo ali, para de comer carneiro, e ela consegue engravidar, e ela acaba sendo mãe de 9 filhos. E aí por causa desses 9, né, 9 filhos, que é na verdade o significado do nome Yansan, né, ela então começa a ser chamada de Ansan nessa época. E vários mitos dela, vários assim, né, muitos se repetem no sentido dela e também buscar algum poder, algum conhecimento, dominar alguma coisa. Ela começa a pensar também nos filhos, né? Então, um outro conto que fala disso, ela tinha, né, por exemplo, ela foi casada com Exu, e quando ela foi casada com Exu, ela adquiriu os poderes da magia, né, de se transformar em algo, né, porque o Exu ele tem esse poder, né, de fazer a magia. E aí, então, ela consegue se transformar em búfalo, ela se transforma em elefante, ela se transforma em borboleta, ela se transforma em coral, né, ela se transforma em vários outros animais, porque ela conquista esse poder enquanto casada com Exu. E aí, saindo numa noite de lua, né, ela se transformava muito em búfalo quando ela queria ficar sozinha, então ela ia pra pradaria, né, curtia a noite de luar e transformada em búfalo. Aí numa dessa ocasião, Ogum percebeu, viu o que estava acontecendo e viu que aquele búfalo, de uma determinada hora, ele tira a pele e de dentro dessa pele sai uma mulher maravilhosa, uma deusa. É Yansan, ele se apaixona por Yansan. E a Yansan faz um combinado com ele, né? Tudo bem, você tá apaixonado por mim, eu sou linda mesmo, normal. Mas você vai ter que guardar segredo. E monogamia nunca foi forte em nenhum panteão, né? Até onde eu sei. No panteão urbano, muito menos. Então, Ogum casou com Yansan e ele tinha outras mulheres, né, na casa dele. E a mulherada queria saber o que tinha Yansan, por que ela era tão especial, né? E ninguém contava os segredos dela. Então, ela teve os filhos, né? Teve os 9 filhos e tal. E aí, um dia, a mulherada invejosa, as outras, né, ciumentas, as outras mulheres, embebedam Ogum e arrancam a verdade dele. Né? E aí elas começam a fazer piadinha de Yansan, né, piadinha de búfalo, não sei o que, e Yansan percebe, pega, né, a brincadeirinha, né, a piada interna que tá rolando, fica puta, aí ela se transforma em búfalo e mata todo mundo da casa. Só isso que ela faz. E aí ela simplesmente, né, nem um pouco vingativa. Não estamos falando de uma mulher vingativa, imagina. Né? Então ela mata todo mundo da casa e ela deixa os chifres pros filhos. Ela fala pra eles, qualquer situação de perigo, é só vocês baterem um chifre no outro que eu vou aparecer e vou salvar vocês de onde eu estiver. Né? Então tem muito isso, assim, ela se transforma muito, né? Ela consegue ter muitos estímulos, né? Vai renovando muitas motivações dela, né? Como eu falei. Então, quando ela já é mãe, né? Essa busca por conhecimento, por alguns poderes, né? Vão tendo outras prioridades também, como eu falei, né? Quando ela descobre, ela consegue ter esse poder do fogo, né? Dominar o fogo. Quando ela tem o mito lá com o Xóssi, né? Quando ela é casada com ele, ela consegue recuperar ter esse poder. Ela usa muito se preocupando, né? Com a manutenção da vida dos filhos. Né? Então, assim, todo esse trabalho, essa luta, né? Esse jogo de cintura também para conseguir sobreviver, né? E uma coisa que eu acho muito bacana, assim, oi, boa noite, quem tá chegando agora. Uma coisa que eu acho, assim, muito legal também em Yansan, ela traz isso, né? Ela traz isso que eu falei, é um feminino muito visceral, eu acho que ela choca muitas vezes, né, a gente dentro porque eu sinto que a gente tem uns arquétipos, uns estereótipos muito específicos de homem e mulher, ou de atividades femininas e masculinas, né, e Yansan, ela quebra um pouco isso, né, ela tem uma vibe meio Afrodite, né, de seduzir, de ser fogosa, de ser toda
passional, intensa, né, nas coisas que ela quer fazer, mas ela realmente se entrega, né, por amor. Então ela, é isso, assim, ela vê tudo de uma forma muito estratégica, né, principalmente os seus relacionamentos, mas quando ela se casa com Xangô, ela vive, né, esse amor, assim, super intenso, tanto que quando ele morre, ela decide se suicidar, né, então, né, assim, não é pouca, né, não é não é, nunca é meio, né, então, e a gente vê muito isso, assim, também, né, dentro de quando a gente olha, né, a manifestação cultural também nossa mesmo, né, a gente, carnaval, tanto que música, o tanto que esse movimento do corpo, essas coisas viscerais, instintivas, são tão fortes para nós, né, brasileiros, porque é isso, faz parte da nossa cultura, tá acontecendo, né, todas essas manifestações de valores, né, de gosto, né, de noções de conforto, noções de divertimento, noções de humor, né, tudo isso, essas noções, essas informações a gente capta no inconsciente coletivo, né? Então o nosso inconsciente tem aí um terço, pelo menos, né, desse tipo de mitologia. Então por isso que eu tô com essa missão, né, quase pessoal, de trazer um pouco mais para a popularidade, né, para nossa que é nosso entendimento sobre as deusas urubás elas sejam tão naturais e tão automáticas como a gente é também com as deusas grego-romanas, né? Assim, Vênus, Afrodite, né? Que é uma coisa, enfim, né? Atenas e tal. Então, eu sinto que é assim, trazendo esse tipo de informação de uma maneira mais livre, mais solta, né? A gente consegue ir desmistificando algumas coisas e talvez se abrindo, né? Se percebendo também seus limites, o que doía, né? Pra gente conseguindo limpar de alguma forma ou de substituir, de fazer novos downloads, né, na nossa vida. Bom, então é isso, né? Simplesmente é essa deusa que vem, a gente vem trabalhando também na ciranda. Então, quando eu tô com uma pessoa, né, uma mulher fazendo esse trabalho, ela entra no ciclo de Ansan, a gente vai olhar exatamente o que tá pensando, o que tá precisando de alguma intensidade, né, de algum movimento, de algum dinamismo para a pessoa, para mudar, principalmente também as suas relações, assim, como é que a gente consegue ir trazendo, manifestando a energia dessa orixá na nossa vida. Né? Claro que não existe assim uma receita de bolo, né? Existem alguns padrões, né? Como isso acontece, né? Por exemplo, para mim colocar turbante é simbólico, é ritualístico e é mesmo uma maneira de trazer, manifestar uma energia, né? Seja de canalização, prestar uma homenagem, né? Me sentir parte, realmente magnetizar, né? A informação por meio de uma imagem também, né? Porque para mim, putz, é isso, assim, sai uma coisa muito louca, porque é como se fosse um objeto de poder mesmo, é ele que se cria. Isso aqui é simplesmente um lenço normal que eu sento, tem na minha cabeça a imagem de como é que eu quero que fique o turbante, e ele começa meio que ter vida própria, assim, isso aqui demorou um tempo pra sair. Tá meio parecendo mais árabe do que afro, né, mas tá tudo bem, tá valendo, foi o jeito que ele quis ficar. Então, assim, eu só aceito também, né, porque a Juba, ela tem vida própria, né. Bom, gente, então, dando sequência, eu quero trazer aqui a Shimitares. Se você ainda tá aí, me dá um alô, né, para poder te colocar aqui na live, que é agora trazendo esse componente da ferramenta mais. Então, tá dentro da ciranda, né, vai fazer esse trabalho das orixás, né, esse trabalho de entrar num ciclo, né, junto com uma determinada orixá. Quando entra, então, no ciclo de Ansan, vem com apoio, vem com suporte. Pede para participar. Clica no Shime, nesse pedir para participar da live, que aí você me envia a solicitação e eu te coloco. Como é que essa ferramenta, então, vai apoiar, né? Yansan, como eu falei, ela tá ali olhando para tudo que é manifestação do céu, né? Tudo que é o poder ali do ar, expansão, nessa capacidade de criar, como eu falei, né? Ela tem esse olhar mesmo, como que ela quer. Aceitei aqui. Como que ela, né, se vê ganhando alguma coisa, né? Assim, pensando com esse olhar assim para frente, né? E como ela tá ali cuidando de tudo que é céu, de tudo que é fenômeno meteorológico, movimentando o ar, movimentando a chuva que está no céu, né, nas nuvens. Então ela também flerta com a água nesse trabalho. Né? Ela flerta também, né, com fogo, muito por causa da capacidade que ela tem de ser rápida, ser dinâmica, né, e sempre tá
pessoa do movimento. Então, quando tem Yansan na ciranda, tem consulta de astrologia. Oi! Nossa, eu fiquei no escuro aqui, né? Eu testei, mas não sei o que aconteceu. Mas enfim, dá pra me ver, né? Dá ótimo, tá super bem. Super Ai, bem, que que bom. bom. Grata, né, Ó, obrigada. Kinube, por me convidar também. Adorei essa introdução. Entendi bem mais tudo. Empolguei, Me né? empolguei também. Bom, Boa. obrigada por participar, obrigada por aceitar, né, essa parceria também, por comprar esse sonho, esse propósito. Arrou. E então, para que as pessoas possam entender um pouco melhor, né, da astrologia e também você, eu queria que você contasse um pouco como é que a astrologia chegou na sua vida, né? Quem é você? Quem é Shimitada, né? Longa história. Vou resumir. Já é de outras vidas, né? Bom, a astrologia, na verdade, ela vem comigo desde sempre, né? Então, desde criança mesmo, assim, revistinhas e era muito o meu mundo, assim, né? Meu hobby, digamos, né? E é bem interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com astrologia mesmo profissional, algumas pessoas que estudaram comigo lá no ensino fundamental, tipo, sei lá, sexta série, falaram: Nossa, eu lembro muito de você falando de signos, não sei o que. Eu, olha só, né? Que muita coisa a gente esquece, então é muito legal ir retomando, assim, né? E então sempre teve ali comigo mesmo, e era uma coisa muito minha, assim, eu, sei lá, não tinha muitas referências, não tinha ninguém da minha família que fazia, ou amigos, nada, era uma coisa muito, tava ali comigo, né? Sempre acompanhando, assim. Só que de uma maneira de brincadeira, né? Tipo, é um momento de hobby onde eu me divirto ali lendo sobre signos e tudo mais. Então o tempo foi passando, passando, né? Lá no vestibular não tinha a opção de fazer astrologia, mas tinha, eu lembro, psicologia, que foi minha primeira opção, mas daí não deu, né? E eu estava trabalhando, enfim, por várias questões pessoais, eu comecei a fazer administração, né? Então entrei no mundo administrativo, empresarial, quando eu tinha lá 16, 17 anos. E só que a astrologia estava sempre ali, né? Comigo no meu momento ali, né? Hobby e tudo mais. E daí entrou as viagens, né? Por isso aí o Astronômade também. Então a viagem ela tá sempre junto. Então, quando eu tinha 23 anos, mais ou menos, eu fiz intercâmbio, né? Pela primeira vez, ainda estava na faculdade. E todo mundo me achou meio louca, né? Porque eu trabalhava em empresas que eram, sei lá, consideradas boas, né? Para uma pessoa que estava ali no meio da faculdade. E fui ser babá, né? Lá fora, cuidar de criança. Como assim, né? Então foi todo um auê, né? Das pessoas que me conheciam e tudo mais. Então a Sim. viagem para mim ela foi muito esse marco assim, né? Tipo sair da bolha, né? Ir para bem longe e eu simplesmente voltei para mim, né? Então eu comecei a perceber, caramba, tipo, né, cuidando de criança, observando os comportamentos, sabia o signo óbvio da família inteira. Então eu fui Sim. retomando tudo aquilo que eu gostava, né? E percebi como eu sentia muito mais prazer naquilo do que eu estava fazendo antes, né? Então, a viagem ela começou a me dar esse retomar, né? Tá, beleza, deixa eu lembrar quem que é essa pessoa que tá aqui, né? E, e bom, né? Daí, né, astrologia aqui, astrologia ali, eu lia muito, nunca tinha feito curso nada, mas eu lia. Meu primeiro contato com a internet também, um parênteses, né? Com 12 anos, eu lembro que o meu tio, né, que era a pessoa que sabia de internet da família, falou que eu podia pesquisar qualquer coisa. Daí é óbvio que eu fui lá com 12 anos de idade pesquisar astrologia. E daí eu lembro que a Que minha única legal. referência era o João Bidu. Né? Era o único que tinha lá aparecendo, era ele. E eu, tá, tudo Todo bem, mundo. tá ali, né? E eu lia e tudo mais, né? Mas claro, aí, bom, daí fui viajar. Quando eu voltei pro Brasil, né? Que daí foi 2016, 2017, aí eu falei pra mim mesma, cara, não, não vou voltar àquela vida, vou fazer o que tiver que fazer, mas nada de voltar para aquilo que não era aquilo, né? As empresas e tudo mais. Aí, né, o que me manteve, a disciplina que me manteve, yoga. Foi a primeira coisa que eu fiz, me matriculei numa aula de yoga, que eu já Ah, fazia em casa também, mas não, vou fazer sério agora. Então foi também muita disciplina que me manteve, e é óbvio que eu estava lá no yoga falando de astrologia, né?
Então, todo lugar que eu ia, eu acabava sendo essa pessoa que levava, só que de uma maneira muito, né? Nem imaginando que aquilo realmente poderia ser algo, sei lá, de profissão, né? E eu comecei a estudar várias coisas, comecei a estudar naturopatia, Theta Healing, Reiki, tudo que aparecia de terapias alternativas eu estudava. Até que um dia, numa das minhas aulas, assim, né, de naturopatia, a professora falando de medicina chinesa e não sei o quê, e eu linkei com alguma coisa de astrologia, né, e comentei, é tipo na astrologia, não sei o quê, não sei o quê. Ela me olhou assim, tá, tipo, não, não, sabe? Não sei de astrologia, sei lá. Aí eu, gente, o que que eu tô fazendo? Daí eu me liguei, cara, eu tô fazendo 500 mil cursos, 500 mil coisas, e tudo na minha vida volta pra astrologia, né? Então, dando voltas e voltas e voltas, deu não. Acho que chegou a hora de eu fazer uma formação mesmo, né? Que naquele momento era o que eu precisava também para estruturar tudo aquilo que eu sabia, sei lá da onde, né? Que eram informações que eu ia catando, né? De lugares e de livros, assim, né? Então, foi nessa época, eu trabalhava vendendo intercâmbio, né? Porque a viagem tinha que estar ali, que eu Sim. comecei a realmente fazer a formação e aquilo foi me dando uma estrutura, né? E foi me dando mais confiança também. Então, eu comecei a falar para as pessoas que eu trabalhava junto sobre astrologia, é óbvio, e fazia um mapa aqui, um mapa ali. Isso eu já fazia antes também para amigos, né? E até que um dia uma pessoa, uma amiga, né, minha que trabalhava comigo, insistiu para me pagar para fazer o mapa. E eu, nossa, como assim? Não, imagina! E daí ela ficou e me convenceu de fazer e a gente fez. E cara, foi uma porta que se abriu e nunca mais fechou. Que foi em junho de 2018, assim. E eu continuei nesse meu trabalho, só que daí eu comecei a ver, gente, eu fico 8 horas lá e a melhor hora do meu dia é a hora que eu tô lendo um mapa, né? Que era a noite que eu fazia, né? Sim. Então, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que tem que mudar, né? Tem alguma coisa que tem que se ajustar. E daí eu resolvi sair do meu trabalho, né? Resumindo aqui. Mas, assim, não tinha nenhuma condição de me manter como astróloga naquele momento, mas eu resolvi, não, cara, eu preciso sair e fazer alguma coisa nesse sentido, né? E saí e as coisas foram acontecendo, né? E tô aí até hoje. Simples assim, né? Uma coisa, um detalhe muito importante, né? Que no meio de toda essa história, aí já falando um pouquinho, né? Porque eu estudava astrologia, mas chegou um momento que eu percebi, cara, eu nunca tomei uma consulta de astrologia, só de astrologia. Eu estudava pra mim, mas nunca tava ali com uma astróloga na minha frente lendo meu mapa. E daí eu resolvi fazer. E olha, eu tinha, sei lá, 27 anos, acho, a primeira vez que eu fiz o mapa mesmo. Foi tarde até para todo esse meu estudo, né? E foi um outro mundo também que se abriu, né? Porque daí quando eu vi o que realmente, né, como que dava para encaixar aquilo nas terapias, né? Porque eu também tive a sorte de conhecer vários astrólogos que traziam essa linguagem da astrologia como algo terapêutico. E que era o que eu, nossa, era mais fascinada, né? Então, escutar de alguém lendo meu mapa, né, sem ser aquela criança que estava lá brincando, né, e realmente ser uma profissão que existe, nossa, eu saí de lá assim, meu Deus, né, o coração a mil, né? Então, não, é isso que eu quero fazer. Porque mudou muito a minha vida depois daquilo, né? Foi realmente, ela me confirmou, né, que tinha tudo a ver. Cara, o que você tá fazendo ainda aí, né? Então, eu acho que a astrologia, ela vem muito nisso, assim. Bom, é um mapa, né? Então, tu tá lá perdido, tu abre o Google Maps, tu se localiza. O mapa astrológico é isso, né? Você abre e você lembra, cara, isso sou eu, né? E tu sai com essa coragem de ser realmente quem você é, né? Não sei. Falei, Eu acho muito, mas eu acho muito interessante isso mesmo, né? Porque simplesmente é um mapa, né? Você vai uhum, ter ali um território para você poder percorrer, saber para uhum, onde você vai, o que você acha, você vai para esse lado. Assim. E, bom, eu, desses materiais que eu promulguei, né, o curso, a nossa live, eu comentei, né, um pouco, né, dessa minha experiência com astrologia, muito como ferramenta terapêutica dentro do floral. uhum, Só que eu não queria trazer só as minhas histórias, eu queria saber de você, dentro desse trabalho que você vem fazendo já há algum tempo, né, uhum, tanto quanto você é muito autônoma, assim, né, autodidata, digamos assim,
para agora que você está realmente trabalhando, né? Você tem algumas histórias que você percebe essa mudança graças a esse mapa, né? Que, né, preenchendo, assim, nossa mesmo, a pessoa. Não, totalmente. Tem vários, assim, né? É, aí é interessante, porque tu pode trazer muita coisa através do mapa, né? Então eu acho que os mais marcantes, assim, é a transição de carreira, que também foi a minha história, né? Então, sei lá, mais recente, né? Teve uma cliente que ela fez a revolução comigo, sei lá, fazia 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. E na revolução dela, ela estava meio desmotivada com o trabalho, só que ela não pensava muito em sair, ela só queria se reinventar dentro daquilo que ela já fazia, né? Só que no mapa dela apontava muito coisas de áreas que ela nunca tinha pensado, assim, né? Daí eu nem lembrava, ela que me lembrou daí da última vez que a gente... Ela falou, que a última vez que a gente fez o mapa, que a gente fez o mapa, você me sugeriu de dar uma olhada no mercado financeiro. Eu, sério? E não tinha nada a ver com o que ela fazia, assim, né? Só que no mapa dela apontava muito, assim, de habilidades, com dinheiro, com, né, com esse mundo financeiro. E ela falou que, tipo, sei lá, depois de 1 ano, por aí, do nada, realmente apareceu uma oportunidade, ou um curso, um estudo, e ela saiu do trabalho dela e começou a fazer isso. Eu, nossa, né? Então a astrologia, ela aponta muito isso, né? Ou muitas vezes, né, eu até lembrei agora de outro caso, que era um homem. E que homem normalmente vem querendo saber de trabalho, sabe? Dificilmente vai falar de relacionamento ou algo assim. E ele, em específico, veio, né? E tipo assim, eu olhei para os caras dele de trabalho e tava tudo certo. Sabe? Tipo, tá, não sei se é aqui, né? Não tinha muita coisa acontecendo assim de trânsito, né? E tinha muita coisa bombando, né, no céu, em relação a relacionamento na vida dele. E eu falei, olha, tem alguém aí na tua vida aparecendo? Ele, não tem ninguém, não sei o quê. Eu, tá, tudo bem, fica de olho, abre o olho, né? Que deve ter aí alguém zonzando pela tua vida. 1 ano depois, ele volta me dizendo que casou naquele ano. Eu, Nossa. nossa, foi rápido, menino. Então eu acho que o mapa ele traz isso, né? Às vezes a gente acha que está passando por alguma coisa, e na verdade não é aquilo, né? É uma outra coisa ali que está faltando, sei lá, ou que está precisando ser vivida, né? Lembrei de outra aqui também, não sei se quer saber. Ai, qual? Mas que era mais ou menos parecido, só que era uma mulher. E eu acho que tem até a ver com a ciranda, assim, porque era uma mulher que ela também só queria saber de trabalho, trabalho, trabalho. E ela estava falando dessa dificuldade de acessar o feminino, né? De acessar o lado feminino dela. E ela já era casada, sei lá, acho que há 8 anos. Eles não tinham filhos. Ela estava numa idade bem madura, assim, bem legal. E eu perguntei pra ela: você já pensou em ter filhos? E ela, não é o momento, né? É o momento da carreira, não sei o quê. Eu, tá. Caso mude de ideia, esse ano pode ser um ano bom pra isso, né? E Mas, quiçá pode ser uma. mas você Pode fala falar. assim, estava no mapa dela, esse ano tá bom para isso, é o quê? Então, Isso. significa que ali tem essa evolução, tem, não sei, alguma coisa específica que você que olha, ali tem um trânsito Vários. bom, Uhum, são uhum. Sim, tanto na revolução, só que mais trânsitos, né? Então, quando a gente fala de trânsitos, tem vários trânsitos no ano que eles são chaves, né? É o trânsito de Júpiter, é o trânsito de Saturno, Urano também, porque são planetas mais longos e que marcam muito fases da vida, né? Então, por exemplo, né, dessa cliente, porque eu falei para ela, você tá pensando em ter filhos, tá? Porque ela tava com Júpiter, que é um planeta de expansão, passando pela casa 5, que é uma casa que tem a ver com criação, com filhos, e ela ainda tinha uma lua ali dentro, que também aponta para essa energia materna, né? Então, são várias coisas, assim, né? Não é que todo mundo que tiver isso vai ser a mesma coisa, né? Não. Só que na vida dela, naquele caso, com toda a questão que ela estava passando, e ela achou que era falta lá de algo preenchendo no trabalho, meses depois ela engravidou e tudo mais, mas isso é legal, Kenuvi, porque assim, a gente dá uma informação, seja através da astrologia ou de qualquer outra técnica. A pessoa vai fazer o que ela quiser com aquela, né? Então, no caso dela, ela engravidou, mas ela poderia ter, sei lá, criado um produto, criado um trabalho, mas ela se reconectou com o feminino dela através dessa energia materna, sim, sabe?
E claro que Sim. vem de toda uma conversa, né? Não é uma coisa assim instantânea, pá e pá, não. Tem toda uma conversa. Ela me fala da vida dela, né? E a gente vai assim decifrando o mapa, né? Então, assim, a gente tem, na verdade, várias caixinhas, vamos dizer. A primeira coisa, então, é a carta natal, que é o ponto de partida, que é ali uma Isso, fotografia de como estava o céu quando você nasceu, é isso? isso. Uhum. Então ali é como se fosse. O Hã? que que vai trazer para a pessoa essa informação, essa fotografia? Isso. Então é como, né? É o céu no teu nascimento. Então, tu estava falando um pouquinho ali também de algumas energias, né? Das orixás e tudo mais. É a mesma linha de raciocínio, né? Então, por exemplo, a Vênus, né? Que até tem um pouquinho a ver ali do papo que você trouxe. Ela, no momento do teu nascimento, estava em um signo em algum lugar do céu. Então, lendo o teu mapa, tu vai ver qual que é a tua maior energia, tua maior potência de energia feminina, né? Como que o teu feminino se expressa. Tem femininos que se expressam mais arianos, é mais fogo, é mais rápido, é mais pá, pum, né? Tem outros É. femininos que já é mais através da comunicação, E aí esse né? filtro vai ser aonde ela nasceu, tipo, a Vênus na casa, tá, Isso. signo. Uhum, uhum, uhum. Então é um mapa, né? Então tu vai desvendando, só que claro que tem muita coisa ali dentro, né? Então tu vai ver com quem que aquela Vênus está aspectada, quem que tá do lado dela, se o Sol tá muito perto, feminino e masculino, eles estão praticamente misturados ali. Às vezes está um oposto do outro, né? Então como cada energia se manifesta? Como que é a tua energia de Mercúrio? Como que você se comunica? É uma comunicação mais assertiva, é uma coisa mais flow, né? Então a gente vai desvendando como que é essa nossa personalidade e o que que esse céu trouxe pra gente, né? Só que eu acredito muito no livre-arbítrio, né? Então ele tá ali, mas eu vou fazer o que eu quiser com aquela energia, Ai, né? sim. Então, eu acho que é isso com todas as técnicas, né? Então, eu acho que é uma maneira mesmo da gente se autoconhecer, mas assim, a tomada de decisão vai ser tua depois, né? Sim, com E certeza. claro que com muitos níveis de evolução, né? Então, uma pessoa geminiana do lado de outra pessoa geminiana, eles não vão ser iguais. Sim. Pode ter o mesmo mapa, gêmeos, né? Nascer no mesmo horário, mesmo lugar. Eles não vão ser iguais. Porque cada um manifesta uma energia daquele signo. Vai ter uma coisa ou outra que marca, mas não são iguais. Né? É, muito bom. Bom, para quem está chegando agora ou chegou faz pouco tempo, a gente está falando sobre a Ciranda dos Orixás, que é uma mentoria que eu desenvolvi, que traz uma dança, né, do feminino, um olhar para o seu feminino, né, com o apoio de 4 orixás, né, que é Nanamburuquê, Iemanjá, Oxum e Yansan, Oiá, que é quem a gente está falando aqui agora. E simultâneo a esse trabalho, né, com as orixás, é uma jornada de mais ou menos 3 meses. Eu dividi esses 3 meses em mais ou menos 21 dias, 3 semanas. Então dá 4 ciclos, né, mais ou menos. E aí cada ciclo, então, vai ser guiado por uma orixá, né, uma delas. Ao mesmo tempo, também a gente vai estar fazendo um trabalho de fortalecimento e reconhecimento dos chakras por meio de asanas e pranayamas. E a cada movimento, a cada orixá que você muda, né, que você entra no novo ciclo, tem uma parceira que te recebe junto comigo, que no caso, quando é Yansan, é a Shmitari, né, que para cada ciclo, para cada orixá, eu trouxe também uma ferramenta que me apoiou dentro desse trabalho, né, dentro desse processo de estar mergulhando no feminino, de estar reconhecendo, né, me reconhecendo e se fortalecendo para que essa natureza, né, essa essência possa se manifestar da melhor maneira, né, no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, time, para já começar a fechar, eu queria que você trouxesse uma mensagem assim, que você acha que é essencial uma pessoa, uma mulher, no caso, como a gente está falando aqui da Ciranda, saber em relação à astrologia. Bom, eu acho que principalmente em relação ao feminino, né, é um trabalho bem específico, assim, e que eu acho que a astrologia é um banquete, né? Então, então, principalmente, né, em todo esse tempo que a gente vive, né, toda essa questão de trabalho, a energia da ação, né, a energia mais masculina que é super valorizada, né? Eu acho que através do mapa a gente consegue resgatar a nossa energia feminina, né? E conseguir utilizar isso com mais consciência, né? Então eu acho que a astrologia ela ajuda muito a gente a ter mais consciência dessa energia
feminina que não só mulheres, né? Mas que todos nós trazemos e por que que isso é bom, né? Porque eu acho que a gente esquece, né? Então, onde que está a minha sensibilidade, né? A minha energia, seja a minha energia maternal, não necessariamente sendo mãe, né? A minha energia sedutora, né? A minha energia da estudiosa, né? Então, tudo que tem a ver com a energia feminina, mas em cada área, em cada fase da minha vida, né? Então, e principalmente na mentoria, eu acho que é muito bom, porque tudo se completa, né? Até, né, a Jenny Lume, né, que está aqui junto, a gente já conversou muito de como a astrologia e a questão do se vestir, né, da coloração e tudo mais, está junto, né? Então, principalmente na ciranda, eu acho que é um trabalho muito completo. Às vezes a gente sai, sei lá, de uma sessão de astrologia ou de uma sessão de coloração, parece que faltou alguma coisa, né? Então, eu acho que ali é quase que impossível tudo não se juntar, né? Porque vai encontrar uma coisa ligando na outra, é fato, né? Não tem como. Então, eu acho que a astrologia, ela ajuda na questão da consciência desse feminino, né? Onde que tá essa minha energia? Na rua, né? Não só é isso, né? Essa energia feminina, eu acho que também, como você falou, né? Energia para todas essas áreas da vida, né? Para onde eu vou, né? E eu acho que isso é outra energia, outro ponto que aproxima muito a astrologia e Yansan, né? Oiá, porque como eu estava comentando, né? Yansan tem essa força, essa inteligência, né? De saber, primeiro de se conhecer, saber das suas potencialidades, saber dos seus poderes e saber o que que ela quer com cada coisa, com cada, né, missão que ela cumpre, que ela entra, né? Então é isso, ela também tem esse mapa, né, dela mesma e para onde ela vai ter que ir. Se ela tiver que Uhum, fazer aliança, casar, né, fazer o que tiver que fazer, ela para poder conseguir conquistar isso que ela quer, ela vai, né? Porque ela uhum, acredita muito em si, ela acredita muito no poder que ela tem, ela é muito consciente desse poder, né? E ela uhum, se joga. E ela que uhum, traz esse movimento, né, do ar, enfim, também por isso que está junto com a astrologia nesse trabalho da ciranda, porque é exatamente esse domínio do céu, uhum, né? Da mesma forma, entrega tanta informação a nosso respeito, né? Então, uhum. isso tem tudo a ver, assim. E, bom, e é só agradecer assim, a parceria, né? Por deixar Arro, também. esse elemento para cá, como eu comentei, né? Foi uma ferramenta que me apoiou muito, me ajudou muito a isso. Eu acho que é a fazer um caminho de autoconhecimento mais estratégico, sabe? Assim, eu acho que são ferramentas que ajudam a gente a dar menos murro em ponta de faca, sabe? Uhum, totalmente. É, O que que você tá fazendo aí ainda? melhor É tipo isso. hora que nada vai acontecer, né? Uhum. E acreditar, né? Acreditar que aquela energia existe, né? Acreditar que aquela potência existe, né? Principalmente na questão feminina, acreditar que aquela energia existe e que é boa, né? Que Sim, ela tem suas qualidades. sim, Né? tá Acho que aí, né? principalmente Tá isso. disponível, Uhum. exatamente. Uhum. É isso, gente. Ei, Adorei. Obrigada, viu? Muito bom. eu também adorei. Louca pra Obrigada, começar essa ciranda. sim. Bom, gente, mais informação, então. Tem mais coisas aqui falando no meu Insta e também no meu site, checknui.com, se você quer saber mais sobre a ciranda. Obrigada. Arro. Beijo. Obrigada também. Um beijo. Lua cheia, né? Sim, plena lua cheia virginiana. Tchau, beijão. Tchau.